pessoal de casa. Boa noite, bom dia, boa tarde, o horário que estiver assistindo. Tudo certinho? Estamos aqui em mais um episódio. Eu, doutora Josiane. Olá, pessoal, boa noite. E hoje o nosso convidado especial é o doutor Alexandre. Boa noite, doutor Alexandre. Boa noite, Cassiano. Boa noite, Josiane. Boa Tudo noite, bem? doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Aqui nós temos o costume de deixar o convidado se apresentar, né? Da maneira que ele gosta ali, de passar os títulos. Então, por favor, para a câmera, pode ficar à vontade. Deixa eu desconcertar. Não, na verdade, eu gostaria de parabenizar vocês, né, por esse momento, né, tão importante e agradecer. Né? Não é sempre que nós somos convidados para falar um pouquinho da história dentro da advocacia. Né? Já são 27 anos como advogado, né, trabalhando como advogado e como professor. Né? Então, me sinto muito realizado por essa caminhada e muito feliz, né, para poder passar, como eu disse, um pouquinho dessa história vivida ao longo de todo esse tempo. Então, perfeito. Obrigado mesmo, senhor, por estar aqui, né? Meia rotina complicada, que eu sei que é. Não, obrigado. Muita correria. Faz parte do nosso trabalho. Faz Não tem parte. jeito. E para começar, gostaríamos de que o senhor contasse como que iniciou a trajetória do senhor, por onde surgiu o interesse pela área do direito, até chegar na posição que o senhor está hoje, né? Advogando, essa vida de professor que o senhor transita também. Então, Cassiano, na verdade, a advocacia, para mim, eu comecei em 94, né? 1994, como estagiário, né? No escritório que atualmente sou sócio. Né? Então, entrei como estagiário, em 97 eu me formei, né? Recebi a carteira das mãos do saudoso presidente da OAB, né? A Gesando da Costa Pereira, e comecei minha vida dentro da advocacia. Né? Antes do direito, eu cheguei a cursar história. Né? Eu tinha sempre um desejo, gostava muito pensava em lecionar, né? Vamos dizer assim, e escolhi o curso de História. Né? Cheguei a fazer um semestre do curso de História e depois, então, continuei com o meu curso de Direito. Então, a advocacia começou como estágio em 94, se prolongando na formatura em 97 e até hoje, né, estendido até hoje no meu exercício profissional. E, paralelamente, o meu sonho, digamos assim, o desejo de lecionar, acabou dentro do próprio direito. Né? Eu lecionei por cerca de 20 anos, né? A cadeira de Direito Empresarial, Comercial, antes falência e concordata, hoje falência e recuperação, né? Na Universidade Federal do Espírito Santo, na FINAC, antiga Faculdade Nacional, na UVV, hoje Universidade de Vila Velha, e, por fim, na Novo Milênio. Né? Foram as instituições que eu lecionei aí por volta de 20 anos. Legal. E como que foi o desafio do início da advocacia ali na época, né? Nós estamos falando de um momento que não tínhamos tanta tecnologia, Sim. Apesar das restrições, não tínhamos essa ampla divulgação de achar o advogado nas redes sociais. Conta pra gente quais foram os desafios iniciais. Os desafios foram muitos, né? O começo do estágio, né? O aprendizado. A dificuldade de se conseguir um estágio era efetivamente uma outra realidade. Mas eu costumo dizer que as dificuldades não são tão diferentes das atuais. Né? Talvez as ferramentas sejam diferentes, né? Mas as dificuldades são muito próximas, né? Do primeiro trabalho, do primeiro emprego, né? De atender o primeiro cliente, de receber o seu primeiro prolabore, sua primeira remuneração, de caminhar sozinho, de despachar, né, sozinho, de ser atendido em cartório por um magistrado ou no tribunal. Então, eu acredito que essas dificuldades elas são muito comuns à nossa profissão. Como eu disse, as ferramentas mudaram, né, mas as dificuldades sempre existiram. Mas a gente, obviamente, um pouquinho mais. Né? Eu me recordo, na época de estagiário, já início de advocacia, nosso acesso à doutrina, à jurisprudência era em livraria. Né? Nós não tínhamos ferramentas, como eu disse, para facilitar essa busca, essa pesquisa. Então, eram em livros, era
não é merchandising, eu acho que não tem mais, né? Mas nós tínhamos livrarias aqui, a Logos, né? Eram livrarias próximas do escritório, por exemplo, que nós descíamos para fazer pesquisa, anotava na folha de papel mesmo, porque às vezes não, né? Você estava ali meio que pesquisando, né? Para depois decidir pela escolha ou não daquele livro. E eram muitos repertórios de jurisprudência. Então, era pesquisa, né? Era muito... Isso ajudou bastante, né? Acredito eu, na formação técnica, né? Na formação científica e no amadurecimento do direito, né? Mas, como eu disse, são dificuldades inerentes, né? A nossa profissão. Hoje também, buscar o que é bom não é fácil. Sim, né? verdade. Nós temos acesso a muita coisa, mas nem tudo É bom. Né? Digamos assim. E a vida do fórum, né? Que é a vida do advogado mesmo, de despachar, estar presente, né? Fazer movimentar. É uma coisa que eu sempre ouvi, né? Estar à frente do processo. Né? O advogado tem que buscar estar à frente do andamento do processo. Não é só chegar né? lá, protocolar e Deixar passar. que Deus abençoe. E aguardar. Né? Nós sabemos que o judiciário tem um tempo, né? Seja a justiça comum, seja a justiça federal, ela tem um tempo de tramitação. Então, acho que o advogado é importante para acelerar esse tempo. Né? E aí, então, vem o papel nosso, como advogado, de tentar tornar o processo célere, né? De forma ética, com muita responsabilidade e sempre buscando atender às prerrogativas. Doutor, aproveitando, falando da importância do advogado, fala um pouquinho para a gente sobre as suas áreas de atuação, né? Que o doutor falou direito empresarial aí, antigamente falência, né? Hoje recuperação. Conta um pouquinho para a gente. Então, eu sempre atuei mais voltado para o campo do direito empresarial, né? O nosso escritório tem uma atuação em várias áreas do direito, né? Cada sócio com a sua equipe, digamos assim, tanto na parte civil, na parte consumerista, né? Na parte tributária administrativa, e eu fico na parte empresarial, societário empresarial. Foi muito assim, digamos assim, Jussane, muito ligado àquilo que eu tive uma ligação durante a faculdade, né? Foi um tema que, embora estudemos pouco, né, na faculdade, geralmente é um ano, né? São 2 semestres para nós aprendermos teoria geral do direito comercial, para nós aprendermos quem é o empresário ou o comerciante, quem são as sociedades, características de cada uma dentro dos seus vários tipos, né? Seja ela limitada, seja ela anônima. Depois nós temos ainda os títulos de crédito, que são importantes para entender os novos títulos que surgiram, os títulos eletrônicos que surgiram, muito embora ninguém use mais promissória, né? Letra de câmbio, cheque, né? Uma realidade que se alterou. Mas os princípios são ainda utilizados, né? Para os novos títulos que vêm surgindo. E ainda falência e, antigamente concordata, hoje recuperação judicial e extrajudicial. Então, digamos assim, um ramo do direito que, na faculdade, geralmente o tempo é pouco. Pouco explorado. Né? Para um ano, isso tudo. Mas, mesmo assim, eu me identifiquei com a matéria e, quando do mestrado, eu tentei focar o meu mestrado nesta área específica, né? Sempre voltando para princípios gerais dentro do direito comercial, né? A minha dissertação foi sobre recuperação, né? Recuperação e função social. Então, dentro do escritório, eu trouxe isso para dentro do escritório, né? Uma das primeiras demandas que eu atuei foi exatamente uma concordata, né? Que sempre a gente lembra assim como um processo que marcou dentro do direito empresarial essa minha caminhada. Então, a gente busca aprendi e continuamos aprendendo dentro de uma área que eu acho que eu me identifiquei desde o tempo de faculdade. Dentro do escritório, das demandas do escritório, né? Apesar do doutor já ter anos de experiência, então eu peço licença para falar que o escritório do senhor é uma referência aqui na capital, né? Obrigado. Então, gostaria de saber qual é o fluxo de demanda nessa área, principalmente empresarial. Você tem mercado para todo mundo? É um pouco mais restrito? Então, Cassiano, assim, essa questão de mercado é difícil, né? Difícil. Porque também, às vezes, é um pouco cíclico, né?
Os problemas são cíclicos, né? E o direito ele tem que conversar com tudo. Economia, política, sociedade. Então, assim, as demandas, a meu ver, empresariais, que nós temos de destaque, elas muitas vezes se confundem com o próprio direito civil, né? E isso já foi meio que marcante desde a faculdade, né? Ou melhor, quando eu estava lecionando em faculdade, né? Porque era interessante chegar na sala de aula e lecionar direito comercial e a pessoa, mas eu tenho que trazer o código comercial? Não, você traz o código civil, né? Porque com a mudança, com a reforma de 2002, que entrou em vigor em 2003, aquela parte geral do direito comercial foi para o Código Civil, né? Então acaba meio que um pouco que misturando. Então, se restringe muito a demandas societárias, né? Muito mais de menor complexidade, né? O nosso Estado ainda não tem, a meu ver, né? uma grande número de demandas tão complexas dentro do direito societário, né? Com sociedades que envolvam, por exemplo, muitas discussões no âmbito de uma sociedade anônima, né? Nós temos nem tantas sociedades anônimas assim registradas, né? O nosso, praticamente, quase 90% são sociedades limitadas, né? De acordo com os registros na junta comercial, que tem um ambiente mais pessoal, né? Muitas vezes até muito familiar. Então, as questões muito dizem respeito a discussões sobre distribuição, sobre administração, né? Sobre condução dos negócios, sucessão, exclusão ou retirada de sócio, né? Muitas questões relativas no âmbito do direito locatício comercial quanto a fundo de comércio. Então, se nós formos buscar dentro do direito empresarial, ele fica um direito empresarial mais pessoal, né? A gente foge um pouco de mercado de capital, né? A gente foge um pouco da questão de direito de sociedade anônima, não é tão comum, ao meu ver, mas o fluxo sempre existe, né? Não tanto quanto as demandas de natureza estritamente civil, né? Porque o civil é o nosso dia a dia, né? A gente brinca que o Código Civil regula a nossa vida. Sim. Né? Do nascimento à morte, né? Nascimento, desde o nascituro, direitos da personalidade, a gente adquire personalidade, para direitos e obrigações, possuindo responsabilidade, para casar, quem sabe constituir uma sociedade ou uma empresa e um dia morrer, né? Deixando seus bens, né? Então, tudo isso, a meu ver, acaba deixando o direito empresarial no nicho menor, né? Menos explorado, digamos assim. Legal. Doutor, eu vou pegar a nível municipal, que eu acho que fica melhor. São muitas empresas em situação de recuperação hoje no nosso município? Então, vamos dizer assim, em termos de Vila Velha, eu posso tentar mensurar, não tenho números, né? Não poderia dizer, mas cresceu bastante, né? Dentro de um contexto nacional, né? As demandas recuperacionais ou falimentares de Vila Velha, todas elas tramitam em Vitória, né? Por força da competência, né? Então, o juízo da vara especializada de falência e recuperação, ela abrange toda a Grande Vitória, né? Então, independentemente do estabelecimento ser localizado em Vila Velha, irá tramitar em Vitória. Então, nós tivemos um aumento, sim, tanto aqui quanto em Vitória, né? Da região, ou como melhor dizendo, no Brasil inteiro, né? Nós vivemos aí a pandemia, vivemos uma seca muito grande. A loucura dessa mudança da reforma tributária, né? Reforma tributária, né? Que está aí ainda, né? Se nós pegarmos, por exemplo, as regiões de Mato Grosso, né? Com as secas, às vezes inundação, Rio Grande do Sul com o problema das chuvas. Então, isso, embora estejam longe, isso afeta também o nosso mercado. Sim. Né? Porque eu sempre digo que a falência, a recuperação não é de um empresário, é de toda uma cadeia, né? Então, assim, aumentou bastante, consideravelmente, né? Mas o nosso juiz responsável, o doutor Marcos, uma pessoa muito capacitada, vem trazendo para dentro do direito falimentar recuperacional
tendências desse direito, Sim. né? Tivemos até um congresso na última sexta-feira no Tribunal de Justiça, né, envolvendo essa temática, né, sobre insolvência e recuperação, né, porque ela parte de um princípio maior, que é a função social. Não que é uma cláusula aberta, não para qualquer coisa, Sim. né, mas que busca sempre esse equilíbrio. Regras de conciliação, que agora estão mais fortes, sim, presentes, né, na legislação com a reforma, né, agora recentemente que ocorreu. Então, assim, é natural que aumente por conta da situação econômica nacional. Mas ainda vem, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Vem sendo controlada no ambiente judicial. Não é um processo fácil, né, porque envolve não apenas questões jurídicas, mas questões sociais, né, e econômicas. Então, a decisão do magistrado ao administrar esse processo tem que sempre sobrepesar todos esses elementos, né? Uma falência não é a falência de uma empresa. É a falência de toda uma cadeia produtiva, né? Isso Não a é só gente... o CNPJ, né? Não, a gente consegue... Eu me recordo um processo que eu participei lá atrás, há muitos anos, né, que eu fui negociar com cerca de 300 credores. Nossa. Né? Eu tive que viajar o país, né, para negociar com esses credores. Era até uma inovação essa nossa medida, não tinha uma previsão tão clara na legislação, veio com a legislação de 2005, Sim. mas não no decreto 7661 de 45, que era a lei que regia a falência e a concordata. Então, nós procuramos esses 300 credores e você chegava para conversar. Cassiano, vamos fazer um acordo. Nossa sociedade está com dificuldade, não vai conseguir pagar. E apresentava essa proposta. E muitos credores respondiam, olha, a falência para mim é a melhor coisa. Porque quando ela não pagou, faliu meu primo que entregava a mola do colchão que eu fazia. Faliu a minha prima que preparava o tecido. Faliu o meu sobrinho que transportava. Então, era toda uma cadeia, ela envolve não apenas o empresário e um credor, né? O empresário, a coletividade de credores e a própria sociedade, né? Então, é um processo singular, né? Então, é um processo de muita responsabilidade, porque envolve não só patrimônio, né? Às vezes valores vultosos, mas também pessoas, né? Pessoas que vivem daquelas operações, né? Então, é um processo dinâmico que nos traz necessidade de entender o direito de forma humanizada, né? Compreender o sistema operacional e saber que o direito também visa a buscar um equilíbrio entre as partes, né? Nesse sentido. Então, é um processo realmente que merece um cuidado, uma atenção, né? Tem um projeto de lei para ser votado, alterando muitas questões, um projeto muito... o PL 03, né? De 2022, salvo engano, está no Senado para discussão, que traz muitas mudanças que não seriam tão boas por boa parte da doutrina ou à luz da jurisprudência, mas ainda está em início de debate no Senado. Doutor, eu nem sei se eu poderia colocar dessa forma. Assim como existem alguns benefícios, alguns incentivos fiscais, né, na esfera tributária do município, no processo dessa recuperação, além de todo esse trabalho que o doutor falou que desenvolve com os credores, né, essas reuniões, essas elaborações, o que pode ser feito ou não, existe algum incentivo fiscal também municipal ou a nível governo do estado nesse processo de recuperação? Então, vamos lá. A recuperação, em linhas bem sucintas, né? O que ela visa, e o nome já deixa identificar, é recuperar aquela atividade, né? É recuperar a atividade que é exercida através de um empresário, né? Então, o foco dela é manter a atividade econômica, ainda que isso signifique substituir o empresário que está à frente da atividade, né? Então, isso é muito importante, ao meu ver. O legislador está preocupado com a atividade em si, né? Aquela atividade exercida que gera riqueza, gera trabalho, gera circulação de impostos, né? Então, essa é a função social que o artigo 47 da lei prevê, né?
manutenção da atividade econômica, para a circulação de produção dos serviços, valorização sociais do trabalho. Então, essa, a meu ver, é a finalidade da recuperação. Então, quando essa recuperação é solicitada ou requerida, alguns credores ficam fora dela, né? Dentre eles o fisco. Né? O fisco, regra geral, está fora do processo recuperacional, né? Então, o processo recuperacional vai visar atender os credores ali submetidos a partir daquela data, né? Dali para trás, e eles então vão sofrer, digamos assim, uma proposta de pagamento apresentada pelo devedor. Eles irão avaliar essa proposta, né? À luz dos dados econômicos que foram apresentados, os dados financeiros, os dados contábeis apresentados pelo devedor no momento que requereu a sua recuperação. Então, aquele plano é apresentado aos credores. Até então, o fisco está fora, né? Ele não é, digamos assim, chamado ao processo, ele não é atraído pelo processo. Então, os credores de posse desse plano irão julgá-lo, analisá-lo, né? Aprová-lo ou reprová-lo. Né? Reprovando, o Estado falimentar, bem resumidamente, né? Nossas colocações. Né? Aprovando, então, o recuperando passa a um estado, né, de recuperação. Até então, o que ele pedia era um processamento. Uma vez homologado o plano, ele então está efetivamente em recuperação. E aí, o fisco volta. Porque quando dá homologação, hoje, pela reforma da lei, para homologar, o juiz exige a certidão negativa, né? A CND. Né? Então, o fisco, que até então não fazia parte, nem votou no plano, né? Nem participou do plano, volta com um fator preponderante, né? Meio que condicionando a homologação à apresentação da CND. Havia uma discussão grande sobre isso, né? Eu até participei de um outro processo, na mudança da lei, né? Que foi essa reforma agora, recente, ou da interpretação jurisprudencial, em que nós requeremos a homologação e do trâmite da Assembleia até a homologação levou-se aí cerca de 6 meses. Né? Então, a Assembleia aprovou o plano dentro dos percentuais que ela estabelece, de credores trabalhistas, com garantia real, quirografários, microempresários, empresários de pequeno porte, cada um com a forma que a lei estabelece de votar. E eles aprovaram. Só que a homologação levou esse lapso de tempo de praticamente 6 meses nessa discussão sobre CND. E nós, então, apresentamos pedidos de parcelamento no Estado, e no Estado do Espírito Santo, no Estado do Rio de Janeiro, no Estado de Belo Horizonte, onde a sociedade tinha filiais. Né? O Estado, a União. Né? Parcelamento desses débitos tributários. Até então, aguardando, né, uma resposta. Diante dessa demora do próprio fisco em responder, nós entendemos e defendemos a tese de que eu não poderia ser penalizado pela demora, né? Em atenção ao princípio maior da função social, Sim. da perpetuação, da preservação da empresa. E aí, então, o juízo responsável pelo processo aqui de Vitória entendeu por acolher essa tese, né? E essa tese foi, inclusive, mantida em segunda instância, né? Porque realmente todos os procedimentos, todos os pedidos foram formulados para buscar essa possibilidade de se pagar, né? E a lei, inclusive, prevê, dentro do que foi colocado por você, Josiane, ela prevê regras especiais para pagamento do devedor em recuperação. Então, tem um parcelamento diferenciado, tem uma transação diferente perante o fisco, mas com uma penalidade. Sim. Qualquer não pagamento desse parcelamento automaticamente está falido. Né? Foi uma mudança da legislação. Então, com essa mudança e novas decisões jurisprudenciais, hoje chegou-se à conclusão de que, para homologar, esse nosso argumento não prevaleceria mais. Então, hoje, para declarar, para homologar o plano, nós teríamos que ter essa CND. Então, o fisco tem, sim, regras de parcelamento específicos para o empresário em recuperação, mas condicionado, né, ao seu efetivo cumprimento. Não cumpriu? Não cumpriu, Faliu. falência. Por isso que a gente sempre coloca que o processo de recuperação
é um processo que tem que ser muito bem analisado, né? Porque o seu eventual indeferimento ou insucesso pode acarretar a falência do empresário, né? Então, a recuperação ela não é um processo para se afastar algo que aconteceu hoje, né? Porque o estado de recuperação, o estado de insolvência iminente ou a crise econômica e financeira utilizada pelo legislador, a nomenclatura, ela não começa de um dia para o outro, né? Ela é gradativa, ela é uma evolução. Então, a partir do momento em que ela se torna irreversível, Sim. a recuperação se torna mais um processo, talvez, para ganhar um tempo, né? Mas então, o sentimento, a meu ver, do advogado é conseguir identificar esse momento, né? E aí o caráter preventivo é importante dentro da sociedade, né? É o pensar além, né? É Sim. o advogado pensar fora da caixinha mesmo. Exatamente, porque o risco é muito grande de saber que na nossa vida, né, não basta apenas, né, advogar, nós também temos que ser sinceros conosco e com o próprio cliente, Sim. né, diante da dificuldade que é apresentada, né? Às vezes é preciso, né, doutor, demitir também alguns clientes, porque há situações que não tem jeito. Pode acontecer, Né? né? Assim como eu sempre falo, há especialistas e especialistas. Nós tivemos aqui a doutora Carolina Fração, foi excelente também. Um beijo, Carol. Beijo. Grande Carolina. E ela esteve aqui e nós estávamos falando sobre o inventário e a necessidade de se encontrar, de contratar um especialista mesmo naquela área. E não aquele que, tanto na área do direito ou em qualquer outra área, que fala, não, eu consigo fazer para você. Não é bem assim. Talvez o eu consigo fazer para você sai caro lá na frente. Pode dar um resultado. Um abraço para a Carol também, foi minha aluna também, né? Gente muito especial. Maravilhosa, Muito teve carinho. aqui. E a gente já convidou para voltar. Que bom. Vamos. Isso aí. Engraçado, doutor, durante essa aula que o senhor está dando aqui pra gente, quando o senhor falou o físico ficou aqui de canto, surge aquela mera ilusão de, tipo, pela primeira vez ficar o livre. físico é o primeiro a ficar fora da fila. Mas tudo ilusão. Tá só esperando o momento, tá aquecendo Para para dar entrar em voz. campo, né? Vamos dizer assim, né? Mas, como o senhor bem colocou, né, do advogado estar à frente, gostaria de que o senhor trouxesse, por experiência, a capacidade de gestão que precisamos hoje em dia, né? O doutor possui uma equipe, né, que trabalha ali, ajuda o senhor durante os processos, e gostaria que o senhor apresentasse os desafios de gerir uma equipe, né, desde a contratação até o dia a dia mesmo, porque quando você começa a colocar pessoas, né, entre si, né, para lidar durante o dia a dia, é encontrado desafios, né? Sim. Então, Contem deixa a pra- palavra para o senhor para É um grande desafio. compartilhar esse desafio. Como você mesmo colocou, Cassiano, é um grande desafio, né? E é talvez uma daquelas mudanças, né, pelas quais eu ou a minha geração, né, digamos assim, passou. Porque até então a minha geração talvez o escritório fosse os sócios ali presentes, né, tendo seu cliente, atendendo seu cliente, indo ao fórum, despachando, correndo atrás de liminar, correndo atrás de decisão, né, cumprimento, execuções frustradas, atender o cliente. Então, o advogado era, digamos assim, o seu escritório, né? Ele geria a ele mesmo. Um escritório Né? ambulante. Vamos dizer assim, né? Cada um com a sua especificidade. E com o tempo, né, e desenvolver das atividades, isso aumenta, né? Graças a Deus, né? Acabou, Graças a Deus. né? Digamos assim, aumentando fruto de muito trabalho, muita responsabilidade, né? São 27 anos, né, de caminhada, considerando estágio, 30 anos, né? Já pode aposentar. Ou não. Falta Tudo vai somando, É né? verdade. Mas hoje até aquele, penso eu, né? Todo mundo hoje que começa a advogar, tem esse desejo de advogar, já tem isso, tem que ter isso em mente, né? Não importa o tamanho. Hoje até a gestão de tempo é importante, Com certeza. né? verdade. Porque hoje a advocacia não é só o processo, também é o cliente, né? São as relações, né? Então, tudo isso faz parte de uma gestão. Dentro de um escritório, eu acho que tudo inicia dos valores que você tem, né? E que você gostaria de desenvolver dentro do seu escritório, né? Então, nós sempre procuramos, assim, valores que eu
tive, né, eu recebi, que eu já carregava comigo e aprendi dentro do escritório profissionalmente, são os mesmos que nós levamos até hoje, né? Que são valores ligados à ética, a trabalhar com muita responsabilidade, com muito critério técnico, científico, né? Com inovação no sentido de ouvir a sua equipe, ouvir os seus sócios, ouvir os seus colaboradores, né? Porque isso constrói, a partir do diálogo, o próprio conhecimento, ele é, digamos assim, melhor explorado, Sim. a meu ver, né? Então, dentro das equipes, essa sinergia, ela é importante. E parte de ouvir, saber ouvir, né? Então, não basta querer se impor, né? Por ser mais velho ou mais novo. O que importa é essa, digamos assim, a possibilidade de ouvir o seu colega. No meu caso, ouvir a sua equipe, debater com a sua equipe. E, para isso, a equipe também tem que possuir os mesmos valores, né? Então, os valores, primeiro, têm que ser definidos, ser bem, digamos assim, delimitados, a meu ver, e aplicados. Quando toda equipe, todo grupo trabalha com esses mesmos valores, a gestão fica mais fácil, né? A própria controladoria, né? Estávamos conversando aqui um pouco antes, que é um fator hoje importantíssimo dentro de um escritório, né? Digamos assim, voltando um pouquinho no tempo, nós éramos os próprios controladores, né? De prazo, de publicação, de tudo isso. Então, ainda continuamos, né? Mas hoje você tem o quê? Digamos assim, um backup, Sim. né? Para ajudar. Então, isso também é importante, né? Você saber delegar. E para saber delegar, tem que saber como delegar, né? Como administrar isso. Somado à captação de cliente. Sim. Então, dá para ver que é bem fácil, né? Então, esse é o nosso desafio como advogado, né? Ainda tem a captação, tem a satisfação do cliente, é natural, né? E isso exige que esses valores saiam do escritório, porque eles começam no escritório, vão auxiliar na confecção da sua peça, vão auxiliar, digamos assim, na confiança do cliente para com você, e isso se consolida perante o judiciário, né? Com trabalho, dedicação, estar presente, estar despachando, estar estar no fórum, estar no tribunal, né? Porque tudo isso, no fim, vem o resultado. Né? A gente torce por um resultado favorável, pode acontecer ser desfavorável, mas sempre que nós fazemos o melhor e dentro, repito, da ética, de responsabilidade, respeitando os seus valores, esse sucesso é alcançado. Verdade. Né? A gente aprende, torce e comemora as vitórias, mas aprende com as derrotas. Sim. Né? Também. Então, acho que isso está muito interligado. Né? Então, a gestão, penso eu, é você manter essa cultura viva dentro do escritório para que o seu ambiente seja, digamos assim, ou esteja energizado. Você chega ao seu escritório energizado, motivado. Né? A gente às vezes fala assim, nós somos muito... Até em outro momento você fala, você é muito workaholic, né? Mas é porque, né, a gente vive aquilo. Né? A gente tem aquilo como a nossa vida, parte, né, da nossa vida. Às vezes eu brinco, né, que eu estou no escritório há 30 anos, né? E eu sou casado há 24. Olha, né? Então, tem mais tempo. Tem mais tempo com meus sócios do que com a minha própria esposa. Mas é a nossa vida, né? É aquilo que nos proporcionou a sermos felizes. Né? Então, eu sou muito feliz dentro da minha profissão, mas a gente vai aprendendo a cada dia. Né? Não sei se seria um exemplo ou não, mas pelo menos é o que a gente tenta aplicar no escritório, essa valorização de todos. Né? Porque a valorização de todos vai gerar um bom trabalho e isso gera confiança ao cliente. Né? E o cliente precisa ter confiança, né, quando nos contrata. E não só, aproveitando o gancho, essa valorização toda que o doutor deixou claro aqui também cria, né? Acaba moldando bons profissionais. Sim, que está cada vez mais difícil, né? Sim. Então, a gente passou pelo período da pandemia. Eu costumo dizer que tem pessoas antes pandemia e pessoas pós-pandemia. Né? Então, assim,
conversando mesmo com outros colegas, falando das dificuldades no mercado de estagiário, de estagiários antes da pandemia e depois da pandemia. Então, isso que o doutor falou, de valores, ética, respeito, consciência, tudo isso é muito importante, não só para desenvolver um bom trabalho naquele escritório, mas também para moldar aquele profissional, né? Sim, com toda certeza, né? Assim, usando como experiência, eu, quando comecei a advogar, no finalzinho da máquina de escrever, tá assim, já tínhamos, né, já tinha pelo menos a eletrônica, né, e já tinha o computador. Quantas vezes eu sentei em frente ao computador e o advogado sênior ditando, escreve aí, e você procura na estante o livro tal, não tenho vergonha nenhuma de falar, porque aquilo foi meu aprendizado, né? Procura lá que vai estar grifado na página tal, pesquisa, mas isso aqui está querendo dizer algo? Não, está querendo dizer o quê? Me dê a resposta, né? Ou seja, quando você também é cobrado, ou quando você tem o desejo, a vontade, né? As dificuldades elas vão sendo ultrapassadas, né? Você vai derrubando as barreiras. Então, por mais que nós tenhamos dificuldade, né, de ensino, de pandemia, eu acho que a busca do conhecimento é que tem que prevalecer, mesmo que, né, tenha vivido ou passado por essas dificuldades. E muitas vezes eu digo, fazia isso, né? Ficava ali digitando, ou fazia minha petição, era corrigida, aí eu apresentava novamente. Não, você não corrigiu. Não, foi o senhor que corrigiu. Porque todos nós somos críticos, né? Nós fizemos uma petição hoje, fomos ler amanhã nós vamos mudar aquela petição, né? Então, é natural, né? Digamos assim. É verdade. Eu brinco com ele, eu falo, não, eu fiz, mas lê. Aí ele fala, agora lê você, porque eu não sei se eu estou passando dos limites, eu não sei se eu falei bem aqui. A minha cunhada mesmo fala, você já dormiu? Então, dormiu sobre a petição? Revisa ela no outro dia, porque você vai mudar alguma coisa. Com certeza. É natural. É né? natural. A gente vai sempre... Isso é importante, porque você está sendo cobrado, né, por você mesmo, né? A gente tem que pensar sempre em crescer, em evoluir dentro daquilo que a gente faz, independentemente da profissão, né? Penso eu, né? Sim. E um ponto interessante que o senhor colocou na questão do aprendizado foi aprender com o mais velho, né? Aprender com os anciãos. E eu falo isso com a Jo constantemente, que apesar de acompanhar a rotina dela com o escritório, eu possuo um outro labor também. E tem um senhor lá, um ancião, que o conhecimento dele é tão extraordinário que toda vez que eu falo com a Jo, eu falo, eu tenho medo de falar com ele, mas ao mesmo tempo eu quero falar com ele porque o que ele vai falar com certeza vai me agregar muita coisa. Sim. E é uma das pessoas que eu mais vou tirar dúvidas, porque acrescenta muito. Sim. Experiência, né? Sim. Experiência é um outro elemento de crescimento, né? A gente tem que ter vergonha nem medo de ouvir. Né? A gente tem que aprender com o que a gente ouve, até para descobrir se a coisa é boa ou ruim. Né? Para a gente criar o nosso próprio senso crítico. Né? São tantas coisas que falam, né? Por aí, às vezes, falta o senso crítico de avaliar. Sim. Né? Para ter uma decisão mais, não digo correta, mas coerente com aquilo que a gente pensa. Né? Então, sempre é importante, penso eu também. Né? Não só que o pessoal acha que, ai meu Deus, eles vão fazer um monte de pergunta. E, na verdade, a gente também aprende com cada entrevistado que vem aqui. Não, para mim, todo episódio é uma aula. A gente sempre Todo episódio sai é com uma alguma aula. coisa. A Carol, no dia que ela teve aqui, que a gente falou sobre a Resolução 35, depois teve a primeira reunião da primeira comissão de direito notarial. Aham, Então, quando eles falavam, a gente Vinha lembrava tudo. assim, falava, olha como é bom a gente ouvir e entender o que a pessoa está falando, porque a gente já escutou e aprendeu. Então, a gente está em constante evolução, né? Vai aprendendo. Com certeza. É uma aula. Com boas, digamos assim, fontes, né? E a gente hoje, como nós colocamos, né? Hoje as ferramentas são muitas, né? Então nós temos que aprender a filtrar. É verdade. Se nós conseguirmos filtrar isso, talvez seja aí nesse ponto nós também evoluímos muito, né? Porque na minha época muitas vezes você tinha que viajar para assistir uma palestra ao vivo, né? Pegar um carro, um ônibus, um avião para se deslocar, ou para fazer um mestrado, ou para fazer um doutorado, né? Hoje nós já temos isso tudo aqui, Sim. né? Nós temos a própria OAB, né? As subseções, a seccional que desenvolvem cursos, a ESA tem uma série de cursos, uma série
de palestras. Então, isso é importante, né? Isso eu penso o advogado tem que valorizar. Sim. Né? E valoriza como? Participando. Sim. Né? Muitas vezes é gratuito ou com valor simbólico. Né? São professores que vêm, são julgadores, ministros, juízes, desembargadores, doutrinadores de fora do Estado. Então, assim, nesse sentido, nós tivemos uma evolução imensa. É verdade. Né? Até a possibilidade de fazer um mestrado online. É verdade. Sim. Né? Então, assim, como é que eu poderia imaginar isso? Tudo ficou assim, né? Fácil, na ponta dos dedos. Então, eu só lembro de momentos bons com os alunos, de muita conversa, muita troca de experiência, sempre respeitando as dificuldades dos alunos. Né? Eu acho que isso aí era uma coisa que eu buscava sempre defender e respeitar. Né? Nós temos situações diferentes, né? Sim. Alunos que trabalham, alunos que não trabalham, alunos que só estudam, alunos que têm 2 trabalhos, né? Então, eu acho que a gente sempre buscou entender, né, dentro desse conceito. Então, assim, eu acho que esse foi o momento que talvez tenha sido o mais marcante, né? E nem o tom mais correto, né? Mas a se fazer. Mas eu sempre respeitei muito os meus alunos, né, desse contexto. E, graças a Deus, a gente tinha os amigos, né, dentro da faculdade para, naquele momento, me ajudar, né, até que a minha esposa pudesse chegar. Acho que isso é um relato, né, que foi um acontecimento assim, que marcou bastante. Né? Fora as formaturas, as festas, quando nós somos convidados para participar daquela alegria. Eu acho que a formatura do direito, no nosso caso, né, uma formatura, né, já é algo muito marcante. É verdade. Né? Eu acho que estar presente naquele evento, né, nas colações de grau, né, eu acho que era um momento que brindava todo um caminho, né, que também era meu. Né, que eu também, você que eu participou? também participei com eles. Né, e ver a alegria no rosto de cada um naquele momento, né, o exagero de outros. Né, mas são momentos que a gente sempre eu gostei muito de compartilhar, né? Porque eu lembro da minha colação de grau, para mim foi muito marcante, assim, eu tive uma sensação única mesmo de conquista, assim, de agradecimento aos meus pais, assim, de muita emoção mesmo, aquele momento único. Né? Não consegui estudou tantos anos, né? Se dedicou tanto para dali começar uma nova caminhada, né? Uma caminhada profissional, né? Uma caminhada aberta, né? Que você quer caminhar, as portas só se abriram. Né? Então, assim... Saiu do aquário, entrou no oceano e agora? E agora? Vou nadar. Né? Então, assim, foi uma coisa que eu sempre guardo com muita emoção, né? A colação de grau. Né? Então, estar com os alunos naquele momento, para mim, foi sempre um momento marcante, né? Eu tenho certeza. Ele falou assim que ele era o professor odiado. Eu duvido. Eu acho que ele está nos corações de muitos alunos. Fala assim, olha, eu amo aquele professor ali. Não adianta, a gente gosta daqueles que é mais briguento, que fala, olha, você está errado. Não estou acreditando que eu estou vendo isso aqui. Tomara, né? Com certeza. E já que o senhor falou de família, por favor, fale da família do senhor, né? Furtou minha pergunta. Esposa. Você já pegou uma minha que eu fiquei quietinho. Ele tá com escuta aqui. Você ficou com a minha quietinha, eu não falei nada. Tá vendo? Mas conte da família do senhor, os desafios se houve, né, durante essa trajetória, que, como o senhor muito bem colocou, mais tempo no trabalho, né, do que com a família, com a esposa. Sim. Fala pra gente. Então, na verdade, assim, minha família é tudo, né? Tudo na minha vida. Família, desde os meus pais até aquela por mim constituída, né? Tudo que eu aprendi com meus pais, no sentido de responsabilidade, né? De respeito ao próximo, de ética, né? Da necessidade de estudar. Então, isso tudo eu trouxe, carrego e levei também para dentro de casa, né? Então, eu casei em 2000, né? O casamento do século, né? Tá brincando, mas eu casei. Pode até mandar um beijo para a esposa. Um beijo para Raquel, né? Beijo, Raquel. Que tá lá em casa, tomando conta da Fefê, né? Nesse momento. E até meu filho ia ligar hoje. Meu filho mora nos Estados Unidos, está estudando fora. Ele ia até ligar hoje. Mas eu já estou aqui nesse compromisso com você. Depois eu converso. Obrigada. Eu converso com ele, né? Mas eu casei em 2000, né, com a Raquel, já são 24 anos, né,
comemorados agora 13 de agosto. A gente Meus não pode parabéns. esquecer, né? Não pode esquecer Pode as não, datas, pode não. né? 13 de agosto. E desse casamento, desse relacionamento, né? Nasceu o Arthur, que hoje tem 22 anos, né? Está residindo fora do país, estudando fora do país. Não está estudando direito, né? Como você queria. Né? E tem a Fefe, né? Que é a Fernanda, que tem 11, né? Fez 11 agora, dia 30 de agosto. Então, eu só tenho a agradecer a Deus por essa família que me proporciona, né? Viver e conviver, que eu amo muito, tenho certeza que nós estamos muito unidos, né? Digamos assim, nesse caminhar, em todas as dificuldades, em todas as alegrias, né? Procuramos dividir tudo, né? Porque a união é divisão. Sim. Sim. No sentido, né? No sentido de tudo. Estamos todos ali juntos, estamos todos ali compartilhando, como eu disse, vitórias, derrotas, amizades, conquistas. Então eu só posso agradecer muito, né? Repito, a Deus, porque realmente sou feliz, né? Sou feliz quando estou em casa e sou feliz quando estou com a minha família. Eu digo que o momento que eu gosto de estar é estar em casa, né? Por estar com eles ali, dividindo o momento, seja um joguinho, um filme que a gente gosta de ver, né? A Fefe adora ver filme, né? Então é uma coisa que eu também gosto, carreguei do meu pai, né? Na época de filme VHS, né? A gente Nossa, assistia eu lembro. no vídeo-cassete, né? Então E a gente tinha que rebobinar ainda. porque se não devolvesse chegava com a rebobinado, era caneta. multa. Era multa. Né? Então, assim, são histórias, eu acho que ter essas lembranças afetivas, né? Construir essas lembranças afetivas é muito importante. Então, estar com eles, para mim, é de suma importância, né? Então, mas somos uma família tranquila, né? Que vivemos bem, felizes com o que temos e muito alegres, né? Digamos assim, né? Graças a Doutor, Deus. enquanto advogado, qual conselho que o doutor poderia dar para os jovens advogados que estão começando hoje, né, para ter uma carreira tão assim brilhante como a do doutor, lógico, pautada em muito esforço e muito trabalho ao longo de anos? Qual o conselho que o doutor dá hoje? Ó, Jussem, você já deu um conselho importante, né? Que é muito trabalho, né? Muito estudo, né? Muita dedicação, né? Eu acho que parte inicialmente disso. Mas eu acredito assim que o primeiro passo é compreender o que nós desejamos. Né? Eu acho que esse é o primeiro passo. Temos em mente o que desejamos trilhar, né? Para você ter esse foco, né? no seu desejo. E a partir daí, o estudo, né? O conhecimento, não podemos nunca, né? Abrir mão, ninguém vive sem isso. Sim, né? é uma coisa que ninguém te tira, né? Não tira. Você pode ter um ótimo network, ser muito benquisto, mas o que você vai conquistar é a partir do seu conhecimento, né? É a partir do seu estudo, né? Então esse é um fator importante. Não ter medo, né? Acho que a gente não pode ter medo, não pode desistir na primeira barreira, na primeira pedra, né? Se não der para saltar, vamos escalar para passar por ela, né? Eu acho que isso, penso eu, é o mais importante. Ter fé, né? No que você deseja, fé naquilo que você quer, mas uma fé sempre atrelada à sua, digamos assim, a sua responsabilidade em aprender, em estudar e a querer crescer. Eu acho que principalmente é isso. E o resto é muito acerto e erro mesmo. A vida tem isso também. Isso. Né? É o escritório ali, é o escritório aqui, é advogar, ganhar, perder, é o cliente, é caminhar. Mas quando nós fazemos as coisas respeitando, com ética, repito, com responsabilidade, as coisas vão caminhar. Pode ser que não seja no tempo que a gente espera, né? Mas o tempo sempre vai chegar. Eu acho que com estudo, dedicação, ética e responsabilidade, a gente consegue fazer um bom trabalho, penso eu, né?
Perfeito. Vai chegar na hora certa, né? Não é na minha hora, é na hora que tem que ser. Eu acredito muito disso, né? De que tudo tem digamos assim, um momento de acontecer, né? Mas você tem que estar preparado, Sim. Sim. né? Para que esse momento chegue e você possa agarrá-lo e a partir daí não deixá-lo mais partir, seja no trabalho, no emprego, seja na vida, né? Na sua vida pessoal, né? Não deixei Raquel fugir, né? Tipo, mas assim, eu sempre penso muito nisso, né? Porque muito que você leva para o trabalho é o que você tem na sua vida. É verdade. Né? Então, se você está bem com a sua vida, está bem com você, você vai estar bem no trabalho, você vai estar bem no seu caminhar. Então, cuidar de nós, do nosso espírito, né? Eu acho que é muito importante, né? Aproveitando, né? Você quer perguntar mais alguma coisa? Não, por favor, pode ficar à Que vontade. a gente está chegando aqui no final. Doutor Alexandre, muito obrigada Obrigado. por sua presença, por sua aula, por tanto conhecimento que o senhor veio transbordar para a gente hoje. Mas antes de encerrar, eu queria pedir para o senhor olhar para essa câmera aqui, para os ouvintes que estão em casa, né, nos assistindo, nos ouvindo, e que o doutor Alexandre falasse enquanto advogado, enquanto homem, pai, esposo, amigo, sócio. Qual é o legado que o Alexandre Pupim gostaria de deixar para as pessoas hoje? Forte. Nó, hein? Essa é a hora que trava, né? Tchau, tchau. É a hora que olha para a câmera e trava, né? É difícil, né? Assim, deixar. Eu acho assim, o que eu gostaria de deixar e que eu acho que é o que nós podemos deixar de legado é o nosso nome, né? Um nome que seja reconhecido e por ter sido pautado na ética, no respeito, né? Na admiração por sua família, na admiração pelas pessoas, pelo bom trabalho, né? Eu acho que isso é o que, digamos, mais importa quando a gente pensa no que deixar, né? Porque bens se vão, né? Os bens vão deixar de existir, né? Todos nós, digamos, teremos, como é que eu posso dizer? Todos nós teremos o mesmo fim, né? Então, a grande questão é qual o fim que nós desejamos, né? O fim, na verdade, é o que nós estamos fazendo aqui agora, né? Isso que é o nosso fim, né? Então, eu sempre desejo e penso, né, em deixar o meu nome, é a coisa mais importante, porque é o nome que carrega e que tem a minha família, né? Então, eu acho que isso vai estar ligado com quem você é, com quem você foi e com quem você pretende ser, né, daqui para frente. Não sei se seria isso, mas eu acho que isso para mim é muito importante, que eu procuro passar muito para minha família, né? Não são os bens, né? Não são as coisas, né? É quem nós somos, né? Eu acho que isso é o legado, né? Verdade. Digamos assim, né? Não sei se seria isso, né? Foi. Pra Com mim, certeza. Com certeza. Muito obrigada mais uma vez. As portas estão abertas. Sempre que quiser vir, tanto aqui no Obrigado. canal, tá? Seja ótimo. sempre bem-vindo. Ou também lá no escritório, tá? É só falar que a gente leva um bolinho lá. aquele bolinho Na hora, especial da na Ana hora. Maria, né? Tá ótimo. Não, pode ir, por favor, deixar seus agradecimentos, porque você é especialista nisso, tá? Isso, gente. Fique à vontade. Só porque você furtou uma pergunta minha. Obrigada, doutor agradeço. Alexandre. Seja sempre bem-vindo, tá? Volte quantas vezes quiser. Eu que agradeço aí pela atenção, pelo convite, né? É um prazer estar aqui e contar um pouquinho, né, da minha história dentro do direito, né? Estou sempre à disposição também. E a Obrigadão. gente agradece, foi uma Eu aula. agradeço pela aula, com certeza. E quando eu já falei ali, ó, na hora que eu falei, o fisco tá ficando pra trás, não acredito, e ele voltou. Aí eu, Tá vendo? vida segue. Muito obrigado, doutor. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Se você não está inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa o sininho e não perca nada. Tchau, Tchau, tchau.